Boa tarde. O Conselho de Ministros hoje aprovou, desde logo, um conjunto de contratos relativos a investimento de empresas portuguesas e outras, quer em Portugal, quer no estrangeiro, e relativamente a essa matéria, o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros fará depois a respectiva apresentação mais detalhada. Para além disso, o Conselho de Ministros decidiu também suspender, com efeitos imediatos, a atribuição de potências de injeção na rede elétrica de serviço público, ressalvando a possibilidade de situações excepcionais de interesse nacional. Com esta decisão, o Conselho de Ministros o que pretendeu foi ir ao encontro da orientação de política energética prevista no programa de governo, que aponta para a necessidade de ponderar e reavaliar o enquadramento legal da produção de eletricidade em regime especial. Foi também aprovado pelo Conselho de Ministros um diploma que, transpondo 37 diretivas comunitárias, num único diploma, atualiza um conjunto de substâncias ativas constantes de uma lista comunitária para a colocação no mercado de produtos fitofarmacêuticos. Foi ainda aprovado também a transposição de uma diretiva comunitária, uma diretiva Euratom, que estabelece o regime para a segurança de instalações nucleares e cria em Portugal a respectiva autoridade reguladora nacional. Como sabem, Portugal, não tendo instalações nucleares propriamente ditas, tem de qualquer maneira um reator que é objeto de trabalho num laboratório nacional para efeitos de investigação. Por último, o Conselho de Ministros aprovou também mais um conjunto de diplomas na área do PREMAC, portanto relativo às leis orgânicas, neste caso um relativo à Presidência do Conselho de Ministros da Agência para a Modernização Administrativa, a entidade que gera as lojas do cidadão, e na área do Ministério da Administração Interna, a Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e da Direção-Geral da Administração Interna. Eu passava então a palavra ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros para fazer a apresentação das medidas relativas à matéria das empresas que foram hoje aprovadas no Conselho de Ministros. Há cerca de pouco mais de um mês, assumi por delegação do Primeiro-Ministro e em articulação com o Ministro de Estado da Economia e com o Ministro da Economia e do Emprego, a tutela da AICEP. E é isso que explica, do ponto de vista orgânico, a minha presença neste briefing. Trata-se de pôr a funcionar aspectos importantes, práticos, cotidianos da diplomacia económica. Para o Governo, tão importante como cumprir o compromisso que Portugal estabeleceu com a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional, e nunca é mais recordá-lo, fê-lo porque estava a semanas de não ter meios para pagar salários e pensões, tão importante como honrar a nossa palavra internacionalmente e reganhar a nossa reputação e a nossa credibilidade, é consolidar uma estratégia que permita a Portugal vir a ter crescimento económico, ajudar as empresas e criar emprego. Nessa estratégia de consolidação económica, para o crescimento e para o emprego, é muito importante a questão do investimento. Seja das empresas portuguesas em Portugal, seja das empresas portuguesas que se internacionalizam, seja de empresas internacionais que escolhem Portugal como destino de investimento. Para haver investimento, é necessário que existam estímulos e é preciso que o Estado decida depressa e bem esses estímulos ao investimento. Uma empresa que decide investir, criar emprego e ajudar a economia nacional tem direito a certo tipo de benefícios fiscais que a estimulam, que a ajudam a fazer esse investimento e a criar esses empregos. E tem direito a recebê-los a tempo. Quando, ao contrário, uma empresa, por alguma razão dela própria ou do mercado, não cumpre o projeto de investimento que contratualizou com o Estado português, naturalmente, o Estado deve ser igualmente ágil a rescindir ou juridicamente resolver esse tipo de contratos e, no fundo, o contribuinte tem direito a reaver esse crédito fiscal que tinha sido dado. É preciso aqui esclarecer um ponto para que não fiquem nenhumas dúvidas. Há benefícios fiscais de natureza geral e abstrata e esses, como sabem, estão sujeitos a uma fortíssima restrição
nos termos do memorando de entendimento assinado quer com a União Europeia, quer com o Fundo Monetário Internacional. Mas depois há benefícios fiscais de natureza contratual, que são algo completamente diferente, que perante um projeto de investimento em concreto, perante um projeto de criação de postos de trabalho e de inovação do ponto de vista da produção, deve merecer, e pode merecer nos termos da lei, um tratamento fiscal mais favorável. É ao abrigo das leis fiscais que estão publicadas e que regem o país e que devem ser cumpridas a tempo que estas decisões são naturalmente tomadas. E é também ao abrigo da decisão de aprovação das mesmas através de um órgão técnico que existe e que é o Conselho de Internacionalização para a avaliação deste tipo de investimentos no nosso país ou de empresas do nosso país no exterior. O que aqui venho comunicar não são projetos de investimento decididos agora, são de anos anteriores, mas o que aqui venho comunicar tem a ver com uma atitude de eficácia deste Governo. Quando assumi a tutela da AICEP, pedi que imediatamente me fosse disponibilizado toda a lista de investimentos pendentes que, por alguma razão, do ponto de vista do estímulo a que esse investimento chegasse à economia e que esses postos de trabalho viessem a ser criados, por alguma razão da burocracia do Estado, estavam atrasados, estavam demorados, pedi que me dessem a lista completa e comprometi-me a que, obviamente, o Conselho de Ministros trataria muito rapidamente dessa matéria. Porquê? Porque é preciso encorajar quem investe e cria empregos, mesmo em circunstâncias difíceis, e é também importante sinalizar que, quando não há cumprimento, o Estado está atento e, obviamente, cessa os benefícios que foram dados em contrapartida de condições que não foram cumpridas. Sendo assim, o Conselho de Ministros aprovou 3 resoluções de 3 tipos diferentes. Uma primeira resolução aprova contratos de investimento de 8 empresas que correspondem a um investimento global de 221 milhões de euros, a uma criação de emprego na ordem, numa estimativa conservadora, de 280 postos de trabalho, à manutenção de muitas centenas de outros postos de trabalho, evitam-se riscos de deslocalização e robustece-se a ajuda a empresas portuguesas que decidem internacionalizar-se, o que, como sabem, é não só uma forma de as consolidar, como de proteger a retaguarda do ponto de vista da empresa e do emprego. Estes investimentos são importantes, têm lugar em zonas do país como a Marinha Grande, o Baixo Alentejo, o Algarve, Famalicão, Lausanne e Ribatejo. E abrangem setores como o vidro, os minérios, o turismo, as ópticas, a eletricidade e os plásticos. Acrescem 2 projetos de investimento de internacionalização de uma empresa portuguesa significativa num mercado onde é muito importante Portugal crescer, que é o dos Estados Unidos da América. Todos estes investimentos, chamo a vossa atenção, têm um sistema público e objetivo de monitorização, acompanhamento, de modo a verificar se são cumpridos ou se não são cumpridos. E os projetos são feitos há 10 anos e, obviamente, quando as empresas começam a ter lucro, podem contar com esses créditos fiscais de uma forma parcelar. E é isso que permite o acompanhamento. Nós encorajamos à medida que se vai cumprindo. E se verificamos que não se cumpre, obviamente, tiramos daí as consequências. O segundo grupo de contratos, e que tem a ver com aditamentos aos contratos já existentes, resulta do seguinte. Como sabem, há uma crise económica internacional que altera substancialmente condições de mercado. E, como sabem, muitas vezes as empresas fazem reestruturações. E, às vezes, deixam de existir no decurso do tempo as empresas que assinaram originalmente os contratos com o Estado português e passam a existir outras
que lhes sucedem. Ora, também aqui o Estado tem de estar particularmente atento. Se há uma crise económica internacional, se alteraram condições objetivas e de mercado, se há mudanças nas próprias empresas, o Estado deve fazer o que estiver ao seu alcance para que os investimentos e os postos de trabalho que estavam projetados e estão a ser criados, embora a um ritmo diferente, não se percam. E isso significa, em termos técnicos, aprovar aditamentos, depois de feita a respectiva negociação e objetivação. No fundo, estamos a procurar salvaguardar investimentos, cujo valor ascende a uma ordem de cerca de 600 milhões de euros, que devem significar criação de postos de trabalho relevantes no nosso país, mas que, em função das alterações económicas internacionais, das alterações das condições de mercado e das próprias empresas, têm que sofrer uma retificação, mas tudo se transforma, nada se perde, pelo menos é isso que nós devemos tentar até ao limite, preservar o investimento, preservar a capacidade de criação de postos de trabalho e, se necessário, alterar, incluindo reduzir ou dilatar no tempo os benefícios fiscais que estavam previstos. Finalmente, há só dizer-vos que estes 7 projetos que sofrem aditamentos para serem salvaguardados são no setor automóvel, no setor farmacêutico, no setor dos equipamentos elétricos e também no setor químico e alimentar, entre outros. Finalmente, o terceiro grupo tem a ver com a outra matéria que vos sinalizei no início. Às vezes, como o Estado se atrasa muito porque a burocracia é pesada e isso tem de verdadeiramente terminar, porque representa um custo de contexto totalmente desnecessário na economia e na vida das empresas, às vezes, projetos que já estavam indiciados há anos acabaram por não se cumprir, os compromissos não foram atingidos e, às vezes, por circunstância das próprias empresas, elas não resistiram e, se tinham recebido créditos fiscais em função de objetivos que não foram atingidos, obviamente, é preciso cessar esses benefícios e reaver esses créditos. E também aqui um Estado que atua rapidamente, que está em cima das decisões e que tem uma atitude de eficácia, precisa, evidentemente, de agir com tanta eficiência como nos outros 2 casos que vos citei. E, portanto, foi isso que sucedeu relativamente a um conjunto de 6 projetos. Chamo a vossa atenção que havia atrasos nesta matéria superiores a 1 ano e que, felizmente, os projetos de investimento que hoje aprovamos e os projetos de investimento que hoje salvaguardamos são largamente superiores aos projetos que, por não terem sido cumpridos, perderam o direito ao crédito fiscal. Era isto que vos queria basicamente dizer. Ficamos então à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que pretendam sobre as matérias que foram apresentadas. Obrigada. Luís Marcos Guedes, a minha primeira questão tem a ver com a expectativa que havia hoje de que fossem aprovadas as alterações ao subsídio de desemprego, sendo certo que esse foi um dos pontos, pelo menos temos essa indicação, um dos pontos discutidos nesta reunião do Conselho de Ministros. O que lhe pergunto é o que é que está a bloquear a aprovação dessas alterações, se têm ainda que ser discutidas com os parceiros sociais, uma vez que o Governo tinha já manifestado a intenção e a abertura para acolher algumas das propostas, nomeadamente da UGT. E uma vez que estamos a falar também desta questão da manutenção de empresas em Portugal e de salvaguardar postos de trabalho e investimentos, não podia deixar de lhe pedir também um comentário ao caso da Jerónimo Martins. Vários grupos parlamentares querem legislar no sentido de evitar novos casos como este que aconteceu. Queria saber se o Governo está também disponível para legislar nessa matéria e se há margem para haver uma maior harmonização fiscal com outros países. Obrigado pelas suas questões. Em relação à primeira questão das alterações ao subsídio de desemprego, quer relativamente a trabalhadores independentes, quer relativamente a trabalhadores com dependentes a cargo,
São projetos, como sabe, de facto, que o Governo tem vindo a trabalhar com os parceiros sociais desde pelo menos o final de setembro, princípio de outubro. O Conselho de Ministros não decidiu ainda hoje esses dossiês, porque há uma reunião de concertação social marcada para a quarta-feira da semana que vem, e o Conselho de Ministros entendeu que este dossiê não deve ficar fechado antes de mais essa ronda com os parceiros sociais, porque de facto para o Governo era muito importante que pudesse haver um consenso o mais alargado possível relativamente a matérias tão importantes para a sociedade portuguesa e principalmente no momento em que vivemos. A concertação social tem de facto um papel muito importante para o desenvolvimento o mais harmonioso possível das dificuldades que estamos a atravessar. E portanto, de facto, esse assunto não foi hoje fechado no Conselho de Ministros e aguardará por mais uma ronda negocial na concertação social, que esperamos tenha bons resultados. De resto, há de facto indícios de que podem haver avanços importantes. Relativamente à questão que me colocou, a segunda questão da Jónia Martins, esse de facto não foi um assunto que fosse tratado no Conselho de Ministros e, portanto, qualquer comentário sobre essa matéria terá que ser recolhido noutra sede. Não deixo de lembrar de qualquer maneira que amanhã haverá um debate, uma vez que falou no Parlamento, amanhã haverá o debate quinzenal na Assembleia da República e um dos temas que já está colocado para esse debate é a internacionalização das empresas portuguesas. Espero que seja tratado num sentido que não nesse, num sentido mais positivo do que esse, mas eventualmente esse não deixará também de estar sobre a mesa. Boa tarde, Daniel Alvarenga, da agência Reuters. Em relação à privatização da REN, gostaria de saber se o Governo pode confirmar que a norte-americana Brookfield desistiu de avançar para o concurso e se poderá haver eventualmente algum adiamento do concurso por parte do Governo. Em relação à questão da REN, esse assunto não esteve hoje ainda no Conselho. Como sabe, o Conselho de Ministros, nos processos de privatização, a intervenção do Conselho de Ministros está perfeitamente delimitada no próprio diploma que aprova a operação de privatização e o Conselho de Ministros, portanto, eu não lhe posso confirmar nem infirmar, digamos assim, aquilo que colocou na sua questão, relativa a uma empresa norte-americana. O Conselho de Ministros ainda não recebeu os relatórios que a seu tempo receberá e só quando esses relatórios forem objeto de análise no Conselho de Ministros é que o Conselho de Ministros tomará qualquer decisão sobre isso, quer relativamente ao resultado do concurso, quer relativamente, também colocou na sua pergunta, a um eventual adiamento. Portanto, desconheço, até o momento o Conselho de Ministros ainda não tem esse dossiê nas suas mãos. Boa tarde, Madalena Salema, da Antena 1. Eu gostava de saber se estes incentivos agora revistos podem evitar situações como a que ocorreu esta semana com o anúncio da Jerónimo Martins. Se é para esse, também com esse objetivo, ou se os objetivos são diferentes. Madalena, há muitas maneiras de tentar perguntar a mesma coisa, mas eu gostava de me limitar àquilo que é objetivo e de legalidade. Portugal tem um quadro de incentivos fiscais contratuais perante projetos de investimento em concreto que indiscutivelmente favorecem a economia portuguesa. E é nesse quadro que este conjunto de matérias foi decidido. Ou seja, há 221 milhões de euros de investimento que criam cerca de 280 postos de trabalho e há cerca de 611 milhões de euros de investimento que nós queremos defender e salvaguardar para que a alteração das condições de mercado, as alterações nas próprias empresas, não signifique que se perca o investimento, o contributo para a riqueza nacional e a criação de postos de trabalho. E depois há projetos que deviam ter cumprido, que não cumpriram, não se criaram os postos de trabalho prometidos e, portanto, o Estado também não tem que cumprir com os benefícios fiscais que tinham sido contratualizados. É isto que é importante, fazê-lo rapidamente, porque a nossa atitude é só esta. Quem cumpre, quem contribui para a economia portuguesa, quem cria postos de trabalho, quem investe, mesmo em condições adversas, tem todo o direito a receber o seu crédito fiscal que o encoraja. Quem não cumpre, quem por alguma razão não foi capaz de atingir os objetivos que tinha assumido com o Estado português em matéria de emprego e de investimento, obviamente não deve receber esses créditos fiscais.
é simples, é autêntico e é equitativo. Boa tarde, Catarina Pereira, do Jornal de Negócios. Eu gostava de perguntar ainda em relação ao subsídio de desemprego. Eu imagino que os pormenores não estejam de facto fechados, mas há questões sobre linhas gerais que já terão sido discutidas hoje. Nesse sentido, gostava que explicasse se o Governo sente que há condições para avançar imediatamente com a atribuição do subsídio de desemprego a independentes, a trabalhadores independentes, a alguns trabalhadores independentes, uma vez que essa questão levanta algumas dúvidas da operacionalização e mesmo da caracterização do conceito de desemprego involuntário. Além disso, gostava de lhe perguntar se está em condições de me adiantar quaisquer outras alterações ao diploma original. E, finalmente, ao Sr. Ministro, gostava de perguntar qual foi o valor em benefícios fiscais atribuído pelo Governo a esses projetos, qual era o valor de investimento desses projetos e, portanto, no fundo, o que é que vai acontecer esse dinheiro? Não sei exatamente, não conheço portanto, as consequências legais, gostava que explicasse um bocadinho melhor, portanto, o que é que acontecerá. Eu responderia rapidamente à primeira parte das suas questões. No que diz respeito ao subsídio de desemprego, a questão dos trabalhadores independentes, como sabe, por mais, digamos, complexo que possa ser a definição do regime, a definição desse regime está preparada e foi de resto já apresentada mesmo uma proposta concreta pelo Governo aos parceiros sociais e, portanto, a solução técnica para resolver, para ultrapassar esses problemas de complexidade, está já tratada pelo Governo e apresentada aos parceiros sociais. De resto, como sabe também, relembro-lhe, essa matéria é uma matéria que consta de resto também dos memorandos de entendimento e, portanto, também é um compromisso do Estado português resolver, alterar a legislação de subsídio de desemprego em vários sentidos, num dos quais é resolver o tratamento a dar às situações de trabalhadores independentes que trabalhem maioritariamente ou preponderantemente para uma única entidade. A solução técnica está já delineada pelo Governo, foi apresentada aos parceiros sociais. Pergunta-me se há outras alterações. Pois, se vai haver uma reunião da concertação social, é exatamente porque o Governo entende que o dossiê não está ainda fechado. E os contributos que têm vindo a ser recebidos por parte dos parceiros sociais que o querem, que o têm querido fazer, é um contributo extremamente útil para o Governo e é exatamente para tentar acolher o máximo e tentar procurar o maior denominador comum relativamente a estas alterações que este dossiê ainda não está fechado e o Governo aguardará pela reunião da Concertação Social da semana que vem. Em relação aos independentes, podemos assumir que este apoio que está a ser preparado para os trabalhadores independentes vai entrar em vigor imediatamente? Ou seja, quer dizer, o imediatamente depende da aprovação, certo? Está a pensar... O diploma prevê no primeiro dia a seguir à sua publicação. O diploma não está fechado, portanto, qualquer pergunta concreta sobre a redação final do diploma, como compreenderá, seria profundamente incorreto da minha parte o Governo avançar para a concertação social, para mais uma ronda da concertação social, dando por fechado o que quer que fosse. Neste momento não está nada fechado. O que eu lhe estava apenas a tentar explicar, porque me fez essa pergunta, é que de facto a matéria, não sendo uma matéria fácil, os problemas essenciais já estão tratados e resolvidos na proposta inicial apresentada pelo Governo. O que não quer dizer que essa proposta seja o documento final. Não é, com certeza, nomeadamente antes da ronda da semana que vem na concertação social e depois da decisão final que o Conselho de Ministros, terminado ou encerrado que seja o dossiê em termos de concertação social, terá de fazer para a aprovação definitiva do diploma. E, portanto, detalhes em concreto só nessa fase. As outras questões eram para o Sr. Ministro. Vou procurar ser o mais objetivo possível naquilo que me perguntou. Relativamente ao valor dos investimentos, os investimentos que o Governo hoje aprovou são na ordem dos 211 milhões de euros. Os investimentos que o Governo hoje procurou salvaguardar para que a crise não os atinja e, portanto, não se percam e sejam um contributo para a nossa economia e para o nosso emprego, são da ordem dos 611 milhões de euros e os investimentos que o Estado português considerou, através dos seus órgãos técnicos, que não tinham cumprido os objetivos, por razões das circunstâncias económicas, são da ordem dos 155 milhões de euros. O que significa que aquilo que se ganha e salvaguarda é felizmente superior àquilo que se perde.
Do ponto de vista dos créditos fiscais que chamam a atenção, são feitos em vários anos, mediante indicadores de cumprimento. Esses créditos fiscais teriam um máximo que se aproxima, no primeiro caso, de cerca de 12 milhões de euros. No segundo caso, serão reduzidos em cerca de 3 milhões de euros. E no terceiro caso, aquilo que o Estado tem a reaver, porque foi aquilo que foi utilizado, é de cerca de 2 milhões de euros. Da RTP, Sr. Ministro Paulo Portas, eu gostava de perceber se há um objetivo do Governo em relação à captação de investimento externo e se esta questão da saída da holding da Jerónimo Martins para a Holanda não dá um sinal contraditório àquele que é o esforço que o Governo está a fazer de mostrar Portugal como um bom destino para investimento internacional. Sobre a matéria que agora colocou, não tenho nada a acrescentar a não ser subscrever o que o Sr. Secretário de Estado da Presidência vos afirmou. É a primeira vez que eu venho a este briefing. O Conselho de Ministros tem regras formais e eu gostava de cumprir com a formalidade do Conselho de Ministros, onde a matéria não foi abordada. Relativamente à primeira questão que colocou, obviamente, quando se decide ter uma atitude de eficácia e de determinação, se tem este sentido que eu acho que as pessoas percebem inteiramente e que é de justiça. Quando um empresário arrisca, quando um empresário investe, quando um empresário cria postos de trabalho, deve receber o crédito fiscal a que tem direito para ser encorajado e o Estado não se deve atrasar. E da mesma maneira, quando não cumpre, falha aos objetivos, obviamente não há nenhuma razão para receber um crédito que era em contrapartida de objetivos que não foram cumpridos, por muito que haja razões legítimas para isso. Foi o que nós fizemos nesse sentido, é que se quiser, eu acho que é um sinal positivo, no sentido de que o Governo está preocupado em que o Estado cumpra a sua parte e cumpra sem burocracia, sem complicações, se os investimentos estão feitos e cumpriram, quem arriscou tem todo o direito ao seu crédito fiscal. Se os investimentos não cumpriram, obviamente o Estado tem todo o direito a cessar os benefícios que tinha contratualizado. Eu acho que isso é um sinal, primeiro, de preocupação com a economia, segundo, de preocupação com o emprego, terceiro, de preocupação com a eficácia. E o contribuinte paga impostos para ter um Estado eficaz. Assim como vos disse que estes investimentos não foram decididos nos últimos 6 meses, também vos disse que estavam há muito tempo à espera, por excesso de burocracia, de uma decisão. Perguntava quanto a metas se estão estipuladas. Eu procuro ser uma pessoa objetiva. Falo daquilo que trouxe a Conselho de Ministros em função das minhas competências delegadas pelo Primeiro-Ministro em articulação com o Ministro da Economia e do Emprego. Não. Pode ter a certeza absoluta que há um objetivo. O investimento das empresas portuguesas é bom, o investimento em Portugal é bom, a criação de emprego é absolutamente necessária e nós temos que fazer aquilo que pudermos e estiver ao nosso alcance. E este tipo de estímulos, por ser contratual, está ao nosso alcance para facilitar esses objetivos. Boa tarde. Raquel Martins, do Jornal Público. Sr. Ministro, precisava só que esclarecesse aqui, o comunicado refere um aditamento a contratos relativamente aos quais houve uma resolução. Isto significa o quê exatamente? Eu vou pedir ao Sr. Secretário de Estado, que é melhor jurista do que eu, que lhe dê uma... Eu posso explicar. O que se passa é que, como verá pelo comunicado, num lado fala-se em contratos de investimento e no outro na resolução de contratos de concessão de benefícios fiscais e no outro aditamentos ao contrato de investimento. O que se passa, isto tem alguma complexidade técnica, mas os contratos de investimento têm é uma das partes do contrato de investimento, a parte relativa aos benefícios fiscais. Portanto, é um anexo normalmente que vem ao contrato de investimento, é um anexo que faz parte integrante do contrato de investimento e que é o contrato de benefícios fiscais. Ora, o que acontece, como o Sr. Ministro explicou, é que por incumprimento, por razões várias, caso a caso, são razões diferentes das empresas, os contratos de atribuição de benefícios fiscais estão a ser extintos, estão a ser cancelados,
a palavra resolução, o palavrão resolução, o que quer dizer juridicamente é isso, portanto, essa parte relativa aos benefícios fiscais está a ser resolvida. O que não quer dizer que o investimento não continue. E mais, e que inclusive até possa, é o que acontece nesses casos dos aditamentos, até possa beneficiar de algum aditamento. Agora, o que foi cancelado foram os benefícios fiscais que reportavam ao contrato originário de investimento e foram cancelados, como o Sr. Ministro disse, porque o Estado entendeu que não foram cumpridos os objetivos contratuais a que a empresa se comprometeu a quando da concessão desses benefícios fiscais. Agora haverá um novo aditamento que poderá ou não vir a dar depois direito a algum benefício, mas não é isso que está em causa agora. Tavares, TSF, para o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, e correndo o risco de tentar uma nova fórmula para a mesma pergunta. Sabendo que não há harmonização fiscal na Europa, que há espaços, há Estados federais onde não existe, como nos Estados Unidos, não existe harmonização fiscal, há competição fiscal entre Estados, não está na altura de Portugal pensar num sistema fiscal mais competitivo? Eu volto a resumir a minha intervenção neste briefing àquilo que foi abordado em Conselho de Ministros. Boa tarde, Paula Varela, da Rádio Renascença. Não querendo voltar a essa questão, queria só perceber com o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, porque falou num sistema público de monitorização destes contratos, perceber, enfim, se é novo, se já existe, se vai haver alterações ou não. Nós verificaremos isso noutras reuniões de Conselho. Estamos a trabalhar para, muito rapidamente, tudo o que sejam formas de tornar mais rápido, tornar mais objetivo aquilo que o Estado pode fazer para promover e para estimular investimento que crie postos de trabalho, aconteça. Isso passa por agências ou institutos públicos como a ICEP, como o IAPMEI, passa pelos conselhos que existem no quadro do Ministério das Finanças, nomeadamente, passa por avaliações sempre das instituições do Estado relativas aos assuntos fiscais e, portanto, existe um conjunto de crivos para que os pareceres técnicos sejam sólidos. Agora, o que não há razão nenhuma que explique é que haja excesso de demora ou excesso de paralisia. E, portanto, o que se cumpre tem direito a ser encorajado, o que não se cumpre não tem razão para continuar. Peço desculpa, só para esclarecer, para ver se a minha interpretação está correta. Estes contratos de investimento já existiam. O que há aqui, em alguns casos, não havia ainda atribuição de benefícios fiscais e noutros, havendo alteração do quadro económico, há alteração ou aditamentos a esses benefícios. Esta é a interpretação correta? Os contratos de investimento ora aprovados só passam a existir como tais a partir de hoje. Mas eu, que acho que as coisas devem ser ditas exatamente, antes de tudo mais, acho que aqui já me estou a repetir, quando, por delegação do Primeiro-Ministro, recebi a tutela da ICEP, mandei imediatamente pedir a lista de investimentos pendentes. E rapidamente pude perceber que havia um conjunto de investimentos bem-sucedidos, ou um conjunto de investimentos que precisavam de salvaguarda, ou um conjunto de investimentos que não podiam ser atingir os seus objetivos, sobre os quais era preciso tomar medidas e providências, porque é isso que está previsto nas leis do país. E era isso que os órgãos técnicos recomendavam. E, portanto, é exatamente isto. Peço desculpa, Matias da TV. Deixa-me só fazer uma questão. Estes são, ou melhor, estes são a totalidade dos investimentos ou encontrou outros que ainda não foram? E se há a breve prazo uma resolução, um trabalho sobre estes outros investimentos que não estão aqui discriminados? Como há de imaginar, mal seria se estes fossem os únicos. Ouça, com certeza que, vamos lá ver, primeiro é preciso arrumar a casa. E é preciso que aquilo que estava em curso e em projeto ficasse arrumado. E com certeza que estão a ser negociados, quer do ponto de vista de empresas portuguesas que investem nacionalmente, quer do ponto de vista de empresas portuguesas que investem internacionalmente, e quer do ponto de vista das empresas internacionais que escolhem Portugal como destino. Há negociações em todas as agências públicas para concretizar esses investimentos. À medida
que houver concretização ou não, terão disso notícia, porque muitos deles terão que vir a Conselho de Ministros. Eu tinha só uma última questão ainda sobre a questão dos investimentos. No segundo grupo de minutas, são minutas dedicadas aos contratos de investimento, portanto, que alteraram esses contratos. Pelo que percebi pelas explicações do Sr. Ministro, isto o que implica é uma redução dos benefícios fiscais que estavam previstos. Podia explicar exatamente o que é que estava previsto? Salvaguardando sempre um princípio que é importante, que é a reserva comercial, o que eu lhe posso dizer é que quando há aditamentos é porque houve alterações, ou no mercado ou na empresa. Essas alterações repercutem sobre os compromissos assumidos, em alguns casos sim, noutros casos não. Quando repercutem, obviamente, mesmo que o projeto seja de investimento um pouco menor ou mais demorado no tempo, isto depois tem uma consequência sobre o nível de créditos fiscais que tinham sido contratualizados. E é a revisão desse nível de incentivos fiscais que tinham sido contratualizados que, em 2 casos, creio, é reduzido. Bom, se não há mais nenhuma questão, agradeço a vossa presença.